Bom, boa tarde a todos. Boa tarde, Mancini. Obrigado aí pela parceria de sempre. Hoje a gente está no sexto ciclo do protagonista. Mancini já participa com a gente aí desde o primeiro ciclo, acho que desde antes dos ciclos do protagonista. Eu não vou apresentar o Mancini, vou deixar que ele se apresente. Não vou cometer gafes aqui com relação a ele. Mas a gente se conhece há bastante tempo. Da Mancini já fez vários trabalhos na UFABC. Começamos acho que praticamente juntos na Mentores do Brasil, mentorando empresas na aceleração da inovativa, enfim. De alguma forma a gente faz parte desse mundo aí de empresas, de startups, enfim, da academia. Então a ideia hoje é o Mancini, num primeiro momento, fazer uma apresentação de alguns pontos, principalmente focando na parte de pitch, né? Depois abrir para vocês apresentarem um pitch rápido, só para ver a parte de estrutura. Eu conversei já com o Mancini rapidamente, mostrando para ele o momento que vocês estão, o que vocês estão trabalhando, né? Então não é um definitivo de pitch, mas é para ver estrutura, posicionamento, todos alguns pontos que ele vai comentar hoje com a gente. Então é nesse sentido. Eu já recebi um feedback, eu achei que nós íamos ter 3 pitches, mas nós vamos ter 2 pitches, viu, Mancini? Okay. Duas esquadras aí vão apresentar, tá? Bom, você que manda aí, Mancini, como que você quer seguir? Quer que o pessoal se apresente? Quer que... Eu vou fazer só uma rápida colocação do protagonista. O que a gente está fazendo nesse sexto ciclo, né? O sexto ciclo estava todo programado e você estava na agenda desde o início para ser presencial, como sempre foi. E devido a essa loucura que a gente está vivendo, coloquei ele no modo remoto. É um desafio, todo mundo aí aceitou esse desafio, né? Desde sempre eu agradeço essa galera aí por ter aceitado comigo esse desafio. E a participação de uma empresa que trouxe 2 desafios para estar trabalhando, para essa galera estar trabalhando. Um, como eu comentei, na área de e-commerce da empresa, e o outro na área de logística reversa. Uma empresa chamada BR Goods, de Indaiatuba. Conheci ela na FINEP, lá na FINEP, na Fiesp. A dona, ela é diretora da Fiesp. O ciclo passado, como a gente todo ano a gente faz uma visita lá na Fiesp, ela que bateu um papo com a galera lá. E ela gostou do protagonista e perguntou como que podia participar, né? Como é que ela podia ajudar, tal. E aí a gente trouxe nessa conversa, a gente conseguiu trazer então a BR Goods para fazer parte desse sexto ciclo. Então é com esse enfoque aí o sexto ciclo, com uma previsão aí de finalização dia 14 de julho. Tá? Já deixo o convite, já sei que você infelizmente não vai poder, mas eu deixo o convite aqui para você, mas independente você já vai estar presente, né, com o toque teu aí de hoje e de sempre. Tá bom? Muito obrigado novamente, Mancini. Obrigado, galera, aí pela presença. Espero que vocês, todo mundo aqui, aproveite a presença do Mancini. É um bate-papo, levante a mão, interrompam a hora que quiserem para fazer os questionamentos, tá bom? Mancini, é com você a bola. Perfeito. Bom, obrigado, Luciano. Você sabe que para mim é sempre um prazer estar falando aí com a UFABC. Na verdade, meu primeiro contato com a UFABC foi como aluno especial. Eu fui estudar neurociência por 2 anos lá dentro, fui fazer diversas disciplinas de neurociência, porque a minha atuação profissional está muito ligada com treinamentos. Eu queria aprender um pouco sobre como é que a nossa mente funciona. E a partir disso, em contato com a agência de inovação da UFABC, conheci o Luciano aí há uns 6 anos aí, mais ou menos, acho que a gente já se conhece. E daí a gente tem atuado junto em vários projetos de startups, de inovação, de mentoria, e a gente se cruza aí
E para mim é sempre um prazer estar apoiando qualquer iniciativa que a UFABC esteja fazendo aí na área de empreendedorismo, e em especial com o Luciano puxando essas coisas. Então, acho que ele tem feito um trabalho pioneiro, um trabalho inovador aí com esse projeto do protagonista empreendedor, e tem sido um prazer estar sempre em contato com vocês. Então, falando super rápido de mim, tá? E do que a gente vai falar aqui hoje, depois eu vou compartilhar alguns slides e depois eu passo para você também o PDF, Luciano, para você compartilhar com eles. A minha experiência, ela se divide em duas grandes áreas, em duas partes, vamos assim dizer. 15 anos trabalhando na iniciativa privada, eu venho de formação técnica, técnica eletrônica, engenharia. Depois eu migrei mais para uma área mais de gestão. Então, tenho formação também em administração e marketing de pós-graduação. E durante 15 anos, minha carreira foi metade técnica e depois outra metade mais voltada para negócios. E em 2000, eu resolvi empreender, num primeiro momento sem ter a mínima noção da dificuldade que era empreender. Eu era executivo, responsável por uma área de negócios na América Latina, atuando com armazenamento de dados, soluções bem complexas em tecnologia de informação. E do dia para a noite resolvi largar um cargo de diretor de área para a América Latina e empreender, e realmente sem ter a mínima noção da dificuldade que era empreender. Isso que vocês têm acesso hoje de informações, de conteúdo, de programas de aceleração, não existia nada disso há 20 anos atrás, quando eu resolvi empreender. E eu estou hoje na minha quarta empresa. Todas as minhas empresas sempre foram consultorias ou projetos muito especializados de nicho. Tá? Então, eu estou hoje na minha quarta empreitada, que é voltada a essa especificamente mais para a área de educação corporativa e um pouco de inovação. Eu tenho atuado nos últimos anos também. E dos 4 negócios que eu tenho, só falando rapidamente, 2 foram bem, um eu perdi dinheiro, e um deles eu vendi o negócio para uma empresa que queria entrar aqui no mercado de São Paulo. Então, acho que eu tenho uma história interessante aí, mas muito mais do que a história, acho que a experiência de empreender, tem coisas que você só descobre quando você empreende, tem situações que você só vai realmente aprender na hora que você se depara com ela, que são muito difíceis de serem aprendidas, vamos dizer, conceitualmente. E o meu objetivo aqui hoje é falar sobre uma das apresentações. Deixa eu compartilhar com os slides. Tá, libera para eu compartilhar o... Opa, esqueci. Uma dos meus objetivos é trazer uma apresentação que eu criei há alguns anos, que eu chamo de fatores críticos de sucesso. E screen 2. Share. Foi aí? Foi, né? Foi. Então, eu criei essa apresentação exatamente com o objetivo de falar de alguns pontos que eu considero muito críticos para você empreender. E a ideia não é chover no molhado nas coisas que são mais básicas, mas sim falar um pouco da minha experiência e um pouco de alguns assuntos que eu vejo que não são tão comumente tratados. Tá? E aí, depois, no segundo momento, a gente vai falar um pouco sobre a parte de pitch, como é que uma startup faz um pitch. Eu vou falar algo um pouco mais genérico, de um pitch de startup, um pitch de negócio, mas que obviamente se adequa também ao projeto que vocês estão desenvolvendo aí junto à BR Goods, tá bom? Fiquem à vontade para interromper, para fazer perguntas. Luciana, aí você acompanha aí se alguém levantar a mão, ver como é que você está fazendo aí Sim. o esquema, Fiquem à por vontade, favor. galera. Eu vou... deixa eu até puxar a câmerazinha para cá, que fica mais fácil. Então, vamos lá. Bom, já dei um pouco da minha atuação. Eu atuo como mentor de startup desde 2015, mais ou menos, em diversos projetos, aí na UFABC, no Inovativa Brasil, que é o maior programa de aceleração do país, projetos na Fiesp, projetos no Sebrae, já atuei como mentor em projetos do Google, em outros projetos de outras empresas também. E também é sempre uma experiência muito interessante. Eu falo que o mentor, ele não é dono da verdade. O mentor, ele é alguém que se predispõe a trocar informações, trocar ideias e ajudar com que o empreendedor possa ser mais bem-sucedido na sua jornada de empreender. E com isso, envolto a todos esses projetos aí, eu fiz parte do início aí da Mentores do Brasil, assim como o Luciano, que nada mais é do que um grupo de mentores que troca muita informação sobre empreendedorismo, sobre inovação, sobre mentoria. É um grupo informal, mas é um grupo que se ajuda muito e que a gente consegue
às vezes, rapidamente ajudar, às vezes, uma startup ou conseguir informações ou fazer algum tipo de pesquisa rápida. Enfim, é um grupo bastante interessante. Então, como eu disse, a ideia é a gente falar sobre esses dois assuntos, fatores críticos de sucesso e pitch. A gente vai falar primeiramente sobre fatores críticos de sucesso. E aí a ideia é falar um pouco diferente do que vocês estão acostumados. Provavelmente vocês estão muito mais acostumados a ouvir empreendedores de sucesso, empreendedores, por que eles foram bem-sucedidos e por que eles conseguiram chegar onde estão. Porém, eu costumo dizer que a história normalmente é contada apenas pelos vencedores. Então, mesmo a história do mundial, ela é contada por aqueles que venceram as batalhas. Na área de empreendedorismo não é diferente. Só que na área de empreendedorismo o que a gente tem é que, infelizmente, a maior parte das iniciativas empreendedoras, elas não têm um bom resultado. É triste, é cruel dizer isso, mas é importantíssimo que se tenha essa noção. Porque na hora que você olha tudo que sai na mídia, você realmente só vê coisas sobre Facebook, sobre Amazon, sobre Apple, sobre empresas de sucesso, sobre XP, sobre Banco Inter, mesmo aqui no Brasil, ou seja, empresas também de sucesso. Porém, a realidade nua e crua é que muita coisa do que a gente está lendo é só realmente aquela parte dos vencedores da história. Agora, o que será que a gente pode aprender com quem não venceu ou com iniciativas que não foram bem ou problemas que ocorreram no meio do caminho? E é um pouco nessa linha do que eu quero trazer alguma coisa para vocês. Então, a primeira provocação que eu faria para vocês e que tem a ver com uma coisa que eu considero um fator crítico de sucesso, qual é a motivação que você tem para empreender? O que traz cada um de vocês a estar, vamos dizer, fazendo uma disciplina de empreendedorismo, a talvez pensar em empreender um dia? Vocês já pararam para se perguntar e ter uma clareza de qual é a motivação de vocês? E, por favor, fiquem à vontade para participar, para falar. O que leva vocês a empreender? Fazer vamos interagir. Exato. Vamos interagir. Quem gostaria de comentar o que faz você pensar em empreender? Eu a primeira vez que empreendi foi de forma errada, mas a minha motivação era ter tempo de estar com a minha filha. Perfeito. Eu trabalhava na automobilística e eu saí da indústria para consultoria, para ter tempo com a minha bebê. Não era a motivação correta, mas eu tô nessa até hoje. Não existe motivação errada. O importante, e aí o ponto que eu já quero colocar é importante que você tenha clareza do porquê você está empreendendo. E a importância disso é porque muitas vezes, e a gente vai chegar daqui a pouquinho nesse assunto lá na frente, eu vou me deparar com outras pessoas que também estão empreendendo e um dos fatores críticos de sucesso tem a ver com uma sinergia do porquê cada um está empreendendo. Porque se você tem uma pessoa empreendendo por um motivo e pessoas empreendendo por outros motivos, e essas pessoas se juntam no mesmo grupo, tem um tremendo de um fator crítico de sucesso aí, que é uma não sinergia de motivos do porquê você quer empreender, porque cada um quer empreender, no caso. Então, isso fez 21 anos esse ano. Aí, durante esse período, eu também empreendi no comércio, ele quebrou, aprendi um monte de coisa. E depois, tudo junto, tá? E agora, do ano passado para cá, gostei dessa história de brincar com startup. Eu falo brincar, porque é divertido, dá um trabalho danado, mas é divertido. E nessa altura do campeonato, é claro que eu quero que vire negócio. Todo mundo que empreende quer que vire negócio, né? Claro. Mas já estou mais livre um pouquinho do que eu precisava, ou do que eu pretendia, do que eu imaginava há 21 anos atrás. Eu fui assim, né? Muito bem, é bem justo. Mais alguém quer compartilhar alguma coisa aí? O que me motiva nesse caminho de empreender, na verdade, é um descrédito da minha área nas indústrias do Brasil. Pode não ser o motivo mais nobre também, né? Mas
é algo que eu senti, trabalhei em indústria, né, nacional, multinacional, e o descrédito da engenharia e aquela vontade de fazer mais, né, para as pessoas. Uhum. Perfeito, e da mesma forma é sim um motivo justo. Pode ficar tranquilo, não existe motivo errado. Mais alguém quer falar alguma coisa? Não? Então vamos em frente. Alguém ia falar? Eu ia compartilhar também que Claro. o meu, na verdade, era uma também não é o mais nobre, né? Mas é uma tentativa de fuga da academia. Porque percebi que no Brasil a ciência não é muito valorizada, né? E ao longo do tempo falei, nossa, vou fazer mestrado, doutorado, depois vai se especializando, e depois o que eu faço com tudo isso, né? Então chegou num ponto que eu falei, acho que agora é a hora, né? Ou eu empreendo com um pouco menos de bagagem, né? E tento me jogar ao léu, ou eu vou ficar nessa. Perfeito, perfeito. Ok? Vamos em frente? Bom, como eu disse para vocês, as motivações podem ser variadas. A gente tem desde gente que começa a empreender, e isso é muito forte no nosso país, basicamente porque ela precisa sobreviver. Então, ela não é o empreendedorismo por oportunidade, mas sim o empreendedorismo por necessidade. Aquele cara que, eu preciso ganhar dinheiro para viver. Isso tem muito a ver, principalmente, com o empreendedorismo, que ele não é de coisas muito avançadas. Então, desde você ter camelôs, ele é um empreendedor, tá? Até você ter comércio simples ou serviços simples que a pessoa precisa se virar. Começa por aí. Tem pessoas que empreendem por uma oportunidade, descobrem um nicho, ou descobrem uma dor, como você já deve ter ouvido falar muito aí nos estudos de Canvas ou estudos em torno de startup. Descobre uma dor, entende que existe um problema que não está sendo tratado de uma forma talvez a melhor ou mais eficiente, e existe uma oportunidade no negócio nisso. Tem gente que empreende pelo sonho. Puta, eu quero empreender. Eu tinha um pouco desse sonho, que eu diria que era um sonho meio ilusão. Principalmente numa visão no executivo, uma ilusão de que, vamos dizer, o outro lado do muro era mais interessante. Mas mais do que o sonho, no meu caso, tinha a ver com a liberdade. Eu sempre fui uma pessoa que gostou de ter as rédeas do que faz na mão, de decidir o que quer, onde vai gastar o tempo, onde vai investir o tempo, da forma que vai fazer. E quando você está numa empresa, principalmente quando você alcança níveis mais elevados dentro de uma hierarquia, você está cada vez mais preso em regras, em normas, em burocracias, em estruturas, em formas de você trabalhar, que não necessariamente você acredita. E esse era um pouco o meu ponto. Eu estava atuando já como executivo internacional em dois anos, e já tinha percebido que aquele mundo não era o mundo que eu gostaria de trabalhar por muito tempo, porque era um mundo onde muita gente estava muito mais preocupada com vaidade, com jogo de poder, com interesses, e eu estava preocupado em ver as coisas acontecerem. Então, essas coisas eram um pouco incongruentes. Então, realmente, com 28 para 29 anos, eu resolvi sair dessa vida e empreender. E, de novo, não tem certo, não tem errado. Tem gente que empreende porque, quer ganhar dinheiro, quer ficar rico, quer ter sucesso. Não tem nada errado. Qual é o ponto aqui? Por que eu estou trazendo isso para vocês? Se você não tem clareza exata do porquê você está empreendendo, para pensar, para questionar você mesmo e para ter certeza do porquê você está empreendendo. E se você já tem alguma iniciativa em andamento e já tem sócios ou parceiros, é importante você ter clareza também de qual é a motivação do seu sócio de empreender. Porque se eu estou empreendendo por necessidade e você está empreendendo por liberdade, pode ter um potencial conflito aí. Isso em algum momento pode aparecer. E a gente vai falar bastante de sociedade, que é um dos aspectos que eu considero mais críticos, que muito pouco se fala. Se fala muito de soluções, se fala muito de clientes, se fala muito de mercado, mas se fala pouco das relações pessoais entre os sócios de uma startup. E aí, eu diria que é onde está um dos maiores calcanhares de Aquiles de qualquer empresa para ela poder virar um negócio ao longo do tempo. As relações sociais de dia a dia entre os sócios
eu costumo dizer que é uma relação que ela é pior do que marido e mulher, de certa forma. Ela é uma relação complexa porque ela envolve interesse, ela envolve discussão que tem a ver com retorno, ela envolve o quanto vale o meu trabalho, quanto vale o seu trabalho, quanto eu vou trabalhar, quanto você vai trabalhar, e por aí vai. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais em detalhes sobre isso. Mas, enfim, o ponto aqui é, tenham clareza do porquê vocês estão empreendendo. E tenham também um bom conhecimento do porquê as pessoas que estão empreendendo junto com vocês estão empreendendo. Tá? Uma das coisas que é muito comum e é, de novo, verdadeiro, é que você queira empreender por ter sucesso, por ter dinheiro. E é importante ter clareza de que isso é sim possível. Às vezes parece que não, mas já no Brasil, isso é uma pesquisa já de alguns anos, mais de 20% das grandes fortunas vieram de iniciativas de empreendedorismo. Você pega países mais desenvolvidos como Estados Unidos ou mesmo a China, vamos dizer, principalmente é uma nação mais emergente, você tem 40% vindo de iniciativas de empreendedorismo. Então, empreender e ganhar dinheiro é possível sim e é legítimo sim. Claro, tem que trabalhar para isso. Tá? Só trazendo alguns dados. Tipicamente, o brasileiro é um ser empreendedor. Até como eu já disse para vocês, não necessariamente porque ele é um grande criador de ideias, mas muitas vezes por necessidade. Mas diversas pesquisas que vocês forem buscar, e através do tempo, você sempre vai encontrar números muito altos de profissionais e pessoas que querem empreender ou que já estão empreendendo. Sempre números na casa de 30%, 40% das pessoas ou empreendem ou querem empreender em algum momento na vida. Isso tem a ver, eu diria que um pouco com a bagunça generalizada que a gente tem no nosso país, onde as pessoas têm que aprender a se virar de qualquer forma. Então, o lado bom, como tudo, né? Tem o seu lado ruim e o lado bom. O lado bom de um país desorganizado e desestruturado, que é o que a gente tem em essência, não apenas na gestão do país, mas na nossa cultura mesmo, na nossa história, é que isso cria pessoas que têm que começar a se virar. Então, tipicamente, o brasileiro ele é muito criativo, e criatividade tem muitas vezes a ver com empreender. Né? E um outro ponto que eu acho importante trazer é que, mesmo que você não vá empreender, entender sobre o que é empreender, as dificuldades de empreender e ter essa cabeça de empreendedor pode ser muito importante, porque você tem uma enorme chance de trabalhar numa empresa pequena, que é quem mais gera emprego nesse país. Tipicamente 80%, 90%, essa notícia acho que até de alguns anos atrás, até porque em época de pandemia não tem muito emprego sendo gerado, mas tipicamente a maior parte dos empregos no Brasil são criados por empresas pequenas. E muitas vezes empresas novas, empresas que estão iniciando, que vão gerar oportunidades. Então, é também importante entender sobre as dificuldades do empreender, mesmo que você vá trabalhar em uma empresa que seja o negócio, que não seja o seu negócio, mas que seja o negócio da empresa. Tá? Mancini. Oi, pois Mancini, colocando com relação aos pequenos negócios, pequenos e médios negócios, eu já falei aqui em outros bate-papos aqui, eu sou fã de trabalhar com pequenos e médios negócios, grandes oportunidades que existem com esse público e a falta, às vezes, na verdade, de acesso a algumas coisas, sejam ferramentas, metodologias, estruturas, estratégias, enfim. Eu acho muito, muito interessante. Não, sem dúvida. E corrobora, né? Sem dúvida. E não apenas isso, vamos dizer, a minha experiência foi isso, eu comecei trabalhando numa empresa que era pequena, posso até dizer pequena, depois ela ficou média, mas quando você está numa pequena empresa, você tem muito mais chance de aprender e de ter a visão do todo do que quando você está numa empresa muito grande, onde você fica limitado a uma área muito específica. Então, mesmo para quem vai atuar no mercado de trabalho, entender desse contexto é importantíssimo, e você tem mais chance de entender a visão de um negócio como um todo em uma pequena empresa do que numa grande. E aí, a próxima provocação que eu queria fazer para vocês e aí, empreender, na verdade, com sucesso é fácil ou é difícil? O que vem na cabeça de vocês quando eu trago esse questionamento? Quantos vocês já pararam para pensar sobre isso? Ou quanto vocês já ouviram sobre esse assunto? Alguém quer falar alguma coisa aí? Imagino que seja muito difícil. Exige uma variedade de gama, de habilidades muito vasta e uma visão estratégica também, né?
Sim, verdade. Passa por isso. Eu acho que a questão de empreender com sucesso, se é fácil ou difícil, depende do preparo, né? O quanto a pessoa já se preparou, já se posicionou frente ao empreendedorismo, né? Lógico que tem muita coisa que se aprende só no dia a dia, só na hora que bater cabeça. Sim, sim. Mas quanto mais uma bagagem, uma história, um conhecimento que você tem, é mais fácil de você desenhar possíveis caminhos e cenários para saídas aí do dia a dia. Sem dúvida. Isso tudo ajuda, mas apenas isso, infelizmente, não é garantia, porque você tem que estar atuando em uma coisa que tem um mercado que, de fato, tem uma oportunidade que você esteja trabalhando. E a gente vai falar um pouquinho mais disso lá na frente. Mas tá perfeito o que você colocou. Mais alguém? Bom, então só seguindo aqui. E indo bem direto ao ponto. Cara, a realidade é dura, eu até já comentei isso com vocês, e ela é numérica. Isso, apesar de ser de 2016 ou 2017, essa informação, ela é informação que ela é a mesma de todos os últimos anos que você buscar. Tipicamente, 60% das iniciativas ou das empresas que são abertas, elas morrem antes de fazer 5 anos. Isso eu estou falando das empresas, porque quando a gente vai para o mundo de startup, que muitas vezes você tem ideias, coloca alguma coisa em prática e nem chega às vezes a abrir uma empresa, ou seja, a ideia foi trabalhada, alguma coisa foi feita, gastou-se tempo e muitas vezes investimento, a realidade é que você vai ter números de 80% a 90% das iniciativas empreendedoras não são bem-sucedidas. E isso não é um problema do Brasil, isso é um problema mundial. Não, aliás, não é um problema, eu diria, é uma característica. Empreender é arriscado. Nós estamos passando essa fase aqui de pandemia e provavelmente os que mais estão sofrendo são aqueles que tomaram o risco de empreender. Mesmo que fosse empreender em coisas que teoricamente são mais fáceis. Eu vou ter um café, eu vou ter uma lanchonete, eu vou ter uma franquia de um boticário. Cara, fechou tudo. Empreender é assumir risco. E uma das coisas que o brasileiro está, acho que, aprendendo a duríssimas penas aqui hoje, é que empreender e não criar um colchão para situações de emergência pode ser o seu fim. E a gente vai descobrir o quantos desses, infelizmente, vão morrer nesse processo aqui de quebradeira que a gente está começando a ver, mas ainda não tem noção do tamanho disso. A gente só vai ter uma noção disso daqui a alguns meses, provavelmente. Mas, de novo, infelizmente o ponto e é importante ter consciência disso, e o motivo de eu trazer isso para vocês não é para jogar um balde de água fria, mas é para botar todo mundo com os pés no chão e ter consciência de onde está entrando. Porque se você quiser entrar nisso e você realmente souber onde você está entrando, ok, você passa a estar consciente do risco que você está correndo. Não é apenas uma aventura porque startup é coisa da moda, porque empreender parece ser legal, porque o ambiente de startup parece ser um ambiente legal de trabalho. Tudo isso é verdade. Mas mais do que isso, nós estamos falando em alguma coisa que precisa virar um negócio, que precisa ser algo que dê retorno, que se pague, né, no primeiro antes de dar retorno, e que seja um negócio sustentável em si. E aí, eu trago para vocês alguns estudos aqui, onde a gente começa a ver um pouco mais de detalhes. Então, esse primeiro estudo aqui que eu gosto muito é um estudo feito por uma consultoria que chama... Oi? Oi, só uma colocação com relação ao que foi colocado aí no slide anterior. Eu acho que um dos pontos que a gente pode ver como é que vai caminhar essa quebradeira aí que você comentou, né? O que vai quebrar, quem que vai permanecer, quem não vai, ver as aproximações de grandes corporações, né? Então a gente pode ver a Azul se aproximando da Latam para fazer coisas. Isso mostra talvez uma tendência para quem não quer quebrar, ou mostra uma tendência de que se está pegando lá em cima, imagina embaixo, né? Exato. Porque, cara, era inimaginável você imaginar que uma companhia aérea ia, da noite para o dia, reduzir 90% da sua malha aérea. E foi o que aconteceu. Uma? Não, todas.
Então é aquilo, é melhor a gente se juntar para a gente tentar sobreviver do que provavelmente as duas morrerem. Então, esse é um fato. Então, até então, o seu concorrente, de repente, vira o seu parceiro, porque vamos tentar se juntar para ver se a gente sobrevive. É uma mudança, assim, radical que a gente está vivendo. Enfim. Então, eu estava falando, eu gosto muito do estudo que foi feito pela consultoria CB Insights, que foi feito exatamente nesse sentido de por que as startups morrem. Então, não vamos falar do sucesso, mas vamos falar o que fez aquela startup dar errado. E o que mais salta aos olhos, por incrível que pareça, é não existir uma necessidade de produto no mercado. E é muito importante quando a gente fala, principalmente quando a gente fala com profissionais técnicos, e de novo eu venho de origem técnica, o profissional técnico ele é aquele cara que consegue resolver problemas, e que ele consegue criar coisas. Então é muito comum que um profissional crie um produto, crie uma solução, aí depois ele vai procurar quem precisa daquilo. Sendo que o processo está errado. Não é a partir do seu produto que você vai procurar quem precisa daquilo. É a partir do cliente, do mercado e do que o mercado precisa que você vai começar a desenvolver alguma coisa que possa fazer sentido para aquela necessidade de mercado. Então, notem que nesse estudo feito, 42% das empresas quebraram por não estar levando em conta que tem que ser atendida uma necessidade de mercado. Isso quando a gente fala de Canvas, quando a gente fala de outras metodologias, fica muito evidente, mas é imprescindível ter clareza disso. Tá? O segundo motivo principal é falta de dinheiro, mas falta de dinheiro não é necessariamente porque você não tem dinheiro para investir. Muitas vezes é porque não teve planejamento, não teve estruturação, não se pensou muito antes de colocar em prática, antes de colocar a mão na massa e antes de começar a gastar. Então, o brasileiro, ele é muito bom e ele é muito proativo. Então, tipicamente, você passa alguma coisa com o brasileiro, ele pega e já quer rapidamente fazer alguma coisa. E a gente precisa tomar muito cuidado com esse comportamento. Porque esse comportamento, ele muitas vezes faz com que você tenha que fazer e refazer, fazer e refazer. E fazer e refazer custa dinheiro e tempo. Então, esse item de falta de dinheiro, que pode ser, obviamente, também questão de investimento, mas ele também tem a ver com um aspecto de você planejar adequadamente, você pensar muito bem no que você vai fazer, você fazer todo um trabalho que vocês estão aprendendo, com certeza, aí, com a disciplina do Luciano, que é pensar na solução, definir um modelo de negócios, fazer um modelo financeiro para ver o que precisa acontecer para isso daqui ser algo sustentável e quando que isso daqui vai começar a equilibrar as contas, em que momento isso aqui começa a dar retorno, é alguma coisa que eu tenho que investir 100, 200 mil reais, para quando que eu vou começar a ter um break-even disso. Todo esse planejamento e essa estruturação, elas são essenciais. E isso, de novo, não é algo que é ensinado em quase nenhum tipo de curso de graduação, exceto quando você pega uma disciplina dessas focada em empreendedorismo. Isso é essencial para que você possa ter sucesso. Mancini, posso fazer uma provocação aqui, meio fora do que a gente está conversando, do que você está colocando? Lógico. Eu não quero atrapalhar. Se você falar que vai atrapalhar o decorrer aqui, você me fala e a gente conversa depois. Mas é uma provocação seguinte. Você acredita que a revolução, a mudança do sistema na educação, do sistema educacional, ele pode partir de uma semente relacionada à educação empreendedora? Pode. O problema é que, vamos dizer, a gente tem forças, eu diria que até políticas, que jogam contra isso. Né? A gente tem forças, vamos dizer, de interesses de outras naturezas que jogam contra isso. Porque, vamos dizer, a gente... para mim ficou muito claro em todo esse processo, inclusive da pandemia, que talvez o maior problema que a gente tenha no nosso país realmente é a educação do povo para conseguir entender coisas básicas. Quando o cara não consegue entender a importância do cara estar usando máscara, a importância de não se aglomerar, e quando você vai principalmente para núcleos periféricos e você vê que as pessoas parecem que não estão nem aí, fica evidente como a educação desse país é ruim, no geral. Tá? Cara, você está pegando uma UFABC, é um ponto totalmente fora do gráfico. Mas a nata, a grande parte da sociedade está vivendo coisas que são reflexo da falta de
educação de conhecimento e de capacidade de assimilação do que está acontecendo. Talvez capacidade de interpretação, porque, cara, não é falta de ouvir o que está se falando em jornal, em rádio, mas talvez ou é uma falta de respeito tremendo consigo mesmo e com os outros, ou é uma falta básica de entendimento do que está acontecendo. Eu não consigo dizer qual dessas duas vertentes é mais importante. Mas, sem dúvida alguma, a educação precisa ser revolucionada. Isso já era urgente, ficou mais urgente ainda. Talvez algumas das coisas boas que essa pandemia vai trazer aqui está mostrando que nós estamos fazendo aqui um processo de educação, estamos trocando ideia. Isso não precisa estar numa sala de aula. Dá para fazer isso com tudo? Não, não dá. Eu tenho uma filha de 10 anos e está sofrendo horrores porque ela está tendo que ficar 4 ou 5 horas todo dia em aula online. Para uma criança, isso é um pé no saco. Ah, dá para ter alguma coisa online e com presencial? Provavelmente sim. Uma coisa mista é muito mais viável. Mas não dá para principalmente para uma educação infantil ou fundamental, não dá para ter isso ainda. Mas tem muita coisa que o processo de educação, mesmo no ensino básico, pode se beneficiar de coisas, de materiais que já estejam prontos. Você pode ter materiais, vamos dizer, todo o conteúdo básico poderia estar pré-definido e ter um material de consulta para isso, vamos dizer, vídeos, coisas do tipo, que precisa, obviamente, ser desenvolvido e que pode, sem dúvida alguma, mudar muito do que a gente tem hoje. Um dos projetos que eu dei mentoria ano passado pela Inovativa é exatamente uma iniciativa de uma startup de educação voltada para ensinar empreendedorismo a partir do Fundamental 2. Começar a levar assuntos de empreendedorismo para jovens a partir dos seus 12 anos, assim, 11, 12 anos, né? Que possam estar começando a entender que, se eu quiser pensar em ter um negócio um dia, eu tenho que começar a pensar pelo cliente. Eu tenho que entender matemática muito bem, porque, cara, se eu não souber fazer conta financeira, não conseguir fazer um fluxo financeiro, puta, talvez esse negócio eu vou trabalhar, mas, na verdade, eu vou estar cavando um buraco maior ainda. São coisas que as pessoas, infelizmente, na sua imensa maioria, não sabem, não têm noção. É triste, mas essa é a realidade do nosso país. Luciano. Então, tomara que vamos dizer, possa mudar. Mas, vamos dizer, temos, acho que um grande desafio ainda pela frente e não é do dia para a noite. Essa mudança ela vai acontecer, se Deus quiser, ao longo de bons anos aí. Mas espero que você comece a mexer nisso. Perfeito. Ok? Bom, então, dando uma sequência aqui no que eu estava falando, o terceiro item principal que se coloca tem a ver com time. E eu vou falar um pouco mais em detalhes sobre isso, mas basicamente de você ter um time que trabalhe junto e que consiga ser sinérgico, que tenha as habilidades necessárias para entregar o que é possível. E a gente vai falar na sequência exatamente desse item aí. E aí você vai para outros itens aí que aí já são mais comuns. Obviamente você tem que ter um produto bom, você tem que ter conseguir atuar no mercado que você não tem uma competição tão forte. E isso é importante, porque às vezes você cria alguma coisa nova que no primeiro momento não tem tanta concorrência. Mas a partir do momento que aparece um fazendo, cara, dali a pouco aparece um monte. Ano passado começou a história dos patinetes aqui na Faria Lima, eu moro aqui perto. Cara, em 2 meses tinha 3, 4 empresas com patinete aqui. E depois, rapidamente, praticamente diminuiu muito. Então, ou seja, os negócios têm a ver com você também estar atuando com alguma coisa de diferenciação que não seja facilmente copiada, porque senão a competição vem muito rápido. Também tem que pensar nisso. Né? E aí, vamos dizer, as outras coisas que são mais comuns, obviamente, você tem que ter um preço adequado, você tem que ter um modelo de negócio adequado, você tem que cuidar do cliente, você tem que ter um marketing minimamente razoável e por aí vai. Tá? Mas eu queria, esses 3 itens aí, primeiros, acho que são os essenciais. E eu queria falar um pouco exatamente sobre o aspecto de time. E para isso, eu queria falar um pouco sobre perfil empreendedor. Gosto também dessa publicação aí do Michael Gerber, que chama The E-Myth Revised, onde ele fez um trabalho com pequenos negócios, aqui não eram startups, até porque esse trabalho é um pouco mais antigo, nem se falava muito de startup ainda, mas o conceito é perfeito. Ele foi buscar qual era o perfil dos empreendedores que estavam começando alguma coisa. E ele encontrou que a enorme maioria dos empreendedores era um perfil muito técnico. Técnico quer dizer, pode ser um engenheiro, pode ser um médico, pode ser um cara de eletrônica,
pode ser um cara de neurociência, ou seja, alguém que tem um conhecimento técnico profundo e que tem capacidade de resolver um problema. Sendo que tinha vamos dizer, pouca gente de capacidade de vendas e pouca gente com capacidade de gestão. E aí, qual é o ponto aqui? Eu posso criar a solução mais linda do mundo, mas eu vou ter que convencer alguém a comprar aquilo. Essas habilidades são habilidades bastante diferentes e dificilmente elas estão nas mesmas pessoas. Você pode até começar com uma e depois, com anos de experiência, você expande para uma segunda habilidade, a habilidade de vendas. Mas, em geral, principalmente no início, quem tem uma característica técnica é muito fortemente técnico e vai pelo viés técnico. E a característica de vendas é uma característica que tem muito a ver com a habilidade humana. Habilidade de convencimento, habilidade de influência, habilidade de entender o outro e ver como o que você tem para oferecer pode beneficiar o outro. E conseguir fazer esse processo de influência. São habilidades diferentes. Agora, por incrível que pareça, mesmo que você tenha um ótimo produto, uma ótima solução e uma capacidade, uma habilidade de convencer alguém a colocar dinheiro naquilo, será que você está levando em conta todos os custos? Será que você tem os melhores recursos? Será que você está considerando que você vai ter que talvez dar suporte por algum tempo nesse produto, na sua solução, no que quer que você esteja vendendo? E isso tem custo ao longo do tempo. Aí a gente começa a falar das habilidades de gestão, que é um outro nível. Nenhum deles é menos ou mais importante. A habilidade de gestão tem a ver com administração, tem a ver com finanças, tem a ver com recursos humanos, tem a ver com o staff necessário para você gerir um negócio e garantir que aquele negócio seja sustentável. Sustentável quer dizer, primeiro, obviamente, ele tem que se pagar e que ele, ao longo do tempo, ao longo dos anos, ele possa ter uma sustentabilidade não apenas financeira, mas sustentabilidade de toda a cadeia de negócio, dos seus funcionários que estão envolvidos com isso. Então, o que se coloca, e o grande ponto desse estudo, é que o ideal é que você tenha, numa empresa, e principalmente nas peças-chave dessa empresa, um perfil equilibrado. Isso, obviamente, não precisa estar em uma pessoa. Mas esse perfil ele precisa ser equilibrado entre o técnico, entre a habilidade de vendas, a habilidade comercial e entre a habilidade de gestão. Isso é essencial para você ter um negócio que funcione. E é muito comum, infelizmente, que você tenha iniciativas, às vezes, de 2 ou 3 técnicos que se juntam para tentar criar alguma coisa que possa virar um negócio. Eles provavelmente vão criar algo muito legal, mas não necessariamente eles conseguem fazer disso um negócio pela falta de habilidade de vendas e pela falta de habilidade de gestão. Esse era o ponto que eu queria trazer para vocês. Ok? Isso nos leva ao ponto exatamente que eu já comentei de sociedade. Esse é um dos motivos pelo qual, invariavelmente, você vai acabar caindo numa necessidade de ter um sócio. E aí, que tipo de sócio é esse cara que você precisa? O que está faltando nesse seu quebra-cabeças da empresa? Você precisa do técnico? Às vezes você é o cara de vendas. Eu já vi nessa coisa de dar mentoria para startup, eu já vi muito cara que ele tinha a ideia, ele era um showman em termos de habilidade de convencimento de vendas, mas ele não sabia fazer. Então, aí é o oposto. Ele precisa do cara de técnico, do cara que entrega, do cara que desenvolve, se é um sistema, do cara que programa, enfim. Então, você tem que ver nessa seara do que você tem, o que você precisa. Ou você precisa de um gestor, ou às vezes você tem tudo isso, mas você precisa de dinheiro, então você precisa de investidor. Então, o que falta para completar esse quebra-cabeça? E aí é importante ter clareza de o que cada uma dessas peças de fato agrega ao negócio. E aí vem aquele ponto que eu coloquei para vocês. Qual é a motivação de cada sócio? Por que cada um está empreendendo? E por que é importante isso? Se eu estou empreendendo porque eu tenho o sonho de fazer um mundo melhor, de revolucionar o mundo e de criar uma coisa fantástica e maravilhosa, eu estou mais preocupado com o meu sonho, com o meu ideal e talvez não esteja tão preocupado com o dinheiro. Mas o outro cara está empreendendo porque ele precisa sobreviver. Se isso não ficar muito claro e você não tiver essa transparência entre os sócios, você pode começar um negócio e meses depois você descobre que, putz, as
motivações de cada um eram muito diferentes e aí começa a chocar. E na hora que você começa a ter qualquer tipo de choque entre sócios, é o pior momento, porque ao invés de você estar trabalhando junto, vocês estão gastando mais energia e às vezes tempo também nos atritos que começam a acontecer no dia a dia. E isso acontece, sim, na prática. Converse, não sei se algum de vocês já teve sociedades, mas converse com qualquer um que já teve sociedade. Com quanto mais sócios ele teve, em geral, mais problemas potenciais você pode ter. Tá? Isso na prática realmente acontece. Tá? O que eu sugiro? Eu sugiro que se converse muito e se conheça muito os sócios da empresa. Invista tempo definindo claramente tudo que pode dar problema lá na frente. Então, o que vocês vão fazer? Que negócio vai ser feito? Qual é o direito e dever de cada um? Porque coisas bestas. Puta, eu tô cansado, resolvi tirar um mês de férias, vou viajar para algum canto. Oh, peraí, mas cara, você pode sair assim e eu preciso do que você tem que entregar. Se você não discutiu esse tipo de coisa antes, na hora que o problema acontece, cada um tem a sua verdade. Ou outra coisa típica. Está se trabalhando num projeto super legal que todo mundo estava empolgado desde o início, começou a botar a mão na massa. 6 meses depois, um recebe uma proposta para ir fazer um estágio na Austrália. O cara pode sair? Qual é o direito, qual é o dever? Ele deve alguma coisa para a empresa? Tá tudo bem? Como é que fica a empresa com isso? Ele tem alguma coisa para receber pelo que ele fez? Se você não discutir tudo isso upfront, quer dizer, antes, enquanto tudo isso é apenas uma hipótese, e você espera que isso aconteça, na hora que acontece, cada um tem a sua verdade. O cara que recebeu o negócio para a Austrália quer ir para a Austrália. E você que está aqui com o problema na mão quer que o cara fique. E aí, quem tem razão? Os dois. Só que cada um sob a sua ótica. Ou nenhum dos dois. Não interessa o que quer que seja que você decida. Mas, por exemplo, eu tive uma situação dessas que um sócio saiu da empresa e a gente tinha definido que na aventura, no evento de algum sócio sair da empresa, iria ser feita uma apuração de caixa, de valor da empresa, uma determinada fórmula, e que ele receberia isso dos outros sócios em 12 vezes. Certo ou errado era uma regra. Não interessa muito certo ou errado. O dia que aconteceu isso, não teve muita discussão. Por quê? Porque a gente tinha discutido 2 anos antes o que aconteceria se alguém resolvesse sair da empresa. O acordo foi feito antes. Tá? Isso vale sobre tudo. Qual é o salário? Qual é a regra para alguém entrar na empresa ou sair da empresa? Qual é a regra para contratar alguém? No dia de amanhã, a gente precisa de contratar alguém para fazer uma nova função aqui. Puta, por acaso meu primo está precisando de emprego, viu? Putz. E aí? Pode colocar parente na empresa? Vocês discutiram isso antes? Se não discutiu, provavelmente vai ficar uma situação meio complicada e que talvez fiquem sem jeito de falar, puta, não pode. Cara, se foi discutido e se preferencialmente foi colocado por escrito, e aí você está falando basicamente de 2 documentos, ou um contrato social que define principalmente regras de entrada e de saída, ou um acordo societário que pode definir um monte de coisas. Se isso é colocado por escrito, de novo, não tem muita discussão. Cara, não, ficou muito claro que parente até 2º grau não pode trabalhar na empresa. Ah, mais do que isso. Cara, o que acontece se numa fatalidade um dos sócios sofre um acidente e morre? Ele, por acaso, ele é casado com uma pessoa que não entende nada do negócio. Ela vai participar da empresa? Ah, mas não acontece. Acontece. Discuta isso antes e coloque no papel. Isso tem que estar em contrato social, tá? Esse item que eu falei. O meu contrato social diz que, no caso de acontecer isso, da mesma forma que se alguém saísse, estipula-se, faz-se um cálculo para ver qual é o valor daquele montante da pessoa que saiu. Isso vai ser recebido em espécie, mas não será demitida uma pessoa externa, um eventual viúvo, viúva ou herdeiro na sociedade. Ok? Gente, se tiverem alguma pergunta, fiquem à vontade para me interromper, tá? Perguntas, pessoal? Eu tenho. Claro, lógico.
Em meio à pandemia, estou abrindo uma empresa, quer dizer, já estou vendendo pela empresa, tá? Que não tem nada a ver com tudo que eu te contei antes, mas é uma terceira situação e a gente está fazendo o contrato social agora sexta-feira e vamos fazer um acordo societário, porque Perfeito. os 3 novos sócios dessa empresa têm outras empresas de outros setores e a gente precisa fechar algumas portas e tudo mais. Eu não tenho muita experiência com o acordo societário, mas o contrato social somado ao acordo societário é garantia para sócios? É Eu garantia posso desde que pôr ele alguma esteja bem coisa no escrito acordo e bem societário que redigido. deveria... Então, o certo é você pegar um advogado para escrever. Perfeito. Porque se eu for escrever, se você for escrever, a gente vai escrever com as nossas formas de enxergar, né? Existem aspectos que, se você tiver algum tipo de litígio, algum tipo de desentendimento que você precisa de fato se valer do contrato social ou do acordo societário, aí vai valer o que for em função da lei. Então, por isso que você acaba caindo no advogado. Tá? Por falar em advogado, já até colocando para vocês, eu tenho aqui mais para frente, isso pode ser bem útil para você, Cristina, o que eu chamo de 10 mandamentos societários. Isso me foi dado por um advogado na época da minha segunda ou terceira empresa, acho que não lembro, acho que na segunda empresa. E são 10 pontos que eu não vou passar por eles, mas vamos dizer que eles passam exatamente por alguns pontos essenciais que todos os sócios discutam. Então, qual é a sugestão para você, Cristina, e para qualquer um que vá empreender? Pegar cada um desses pontos, tá? Então, desde definir claramente os objetivos comuns, os objetivos do sócio, o que cada um vai fazer, qual que é o papel de cada um, entender a filosofia de vida e a ambição individual de cada um. E a sugestão é que cada um desses pontos você pegue, reflita e coloque por escrito para você mesmo o que você pensa daquilo. Depois você faz uma discussão entre os sócios sobre esses pontos. Isso vai ser muito elucidativo sobre o que cada um pensa e sobre o que cada um quer, sobre o que cada um espera daquilo. Isso é algo que não dá muito trabalho fazer. Você vai gastar 1 ou 2 horas para refletir sobre esse ponto, para colocar isso no papel, depois mais 2 horas para discutir isso com seus sócios. E se você tiver algum sócio que tenha restrição a fazer isso, isso já vai te dizer, inclusive, muito sobre ele. Se ele tiver restrição de querer discutir, querer colocar no papel esse monte de coisa, já te dá, inclusive, um indício de que, opa, você pode ter um problema lá na frente se você não colocar muita coisa por escrito. Tá? E, de novo, eu não vou passar por aqui, mas eu vou passar o PDF para o Luciano depois. Eu sugiro que vocês leiam atentamente esses, são 10 mandamentos societários aqui. E, de novo, coloque isso por escrito, discuta com cada um. E aí, uma vez que vocês definam todos esses itens aqui, desde, vamos dizer, aquilo que eu te falei, participação de familiares, férias, distribuição de lucro, entrada de sócio, saída de sócio, tudo isso daí colocar por escrito nas regras e aí, preferencialmente, pedir para um advogado redigir um acordo societário que seja coerente de acordo com a legislação para ter garantias e tomara que você nunca precise usar isso. Mas, se você tiver um dia alguma discussão, a primeira coisa vai ser, opa, vamos ver o que a gente acordou lá atrás e o que a gente definiu lá atrás. E a partir disso você tem uma forma bastante coerente de poder seguir. Espero que esse roteiro aqui possa te ajudar de alguma forma, tá, Cristina? Obrigada. Tá bom? Depois o Luciano vai disponibilizar para a gente, então, o material? Sim. Eu passo para o Luciano, sim. Pode ficar tranquilo. Obrigada. Tá? Alguns outros pontos aqui que é importante para você saber sobre sócio. Obviamente, quais são os valores pessoais do sócio? Se você tiver que participar de um negócio que talvez não seja tão correto assim, você faria, seu sócio faria, isso está certo, isso não está certo? Discuta esse tipo de coisa. Como é que cada um age na liderança de equipes? Se você quer que a sua empresa cresça, você vai ter que ter funcionários. E aí você vai ter que gerir esses funcionários. Se você tem... Quem tem mais habilidade de fazer isso? E como é que cada um lidera? Tem gente que lidera pelo consenso, tem gente que lidera pela habilidade de convencimento, tem gente que lidera simplesmente manda quem pode, obedece quem tem juízo.
Isso pode dar conflito também. Então, conheça esse estilo. E se você não conhece, você foi num hackathon e conheceu alguém no sábado, na segunda-feira você já virou sócio do cara. Hackathon pode ser muito legal para você desenvolver ideias, mas não para você começar uma sociedade e sair fazendo um monte de coisa. Então, Cris, pensa bem nisso. Cris, comenta com a gente aí como é que foi a tua relação com a Laís, que elas são sócias e elas se conheceram mais ou menos num momento assim, não foi? Então, nós entramos num desafio. Na verdade, eu e uma amiga entramos num desafio na Universidade Federal, mais ou menos no meio do ano passado. Eu não sei precisar muitas datas, muitas coisas acontecem, eu me perco um pouco. Uhum. E eu fui entrar nessa coisa de brincar um pouco com inovação, né? Uhum. E lá nós criamos lá um projeto, o projeto me agradou muito, e eu conheci a Laís, que está aqui com a gente, né? E a Laís, eu não conhecia a Laís, não sabia nem que a Laís existia, nem a Laís sabia que eu existia. E nós, então, fizemos um negócio que nós vamos apresentar para você, que ainda está muito embrionário e tudo mais, mas nós estamos brigando aí há quase um ano, apresentando pitch para todo lado, tentando ver se alguém vai ajudar a gente financeiramente. Né? Vamos acelerar. Mas, enfim, ele ainda está verdinho para acelerar, né? Nós entendemos isso. Mas, enfim. E nessa caminhada, né, nesse primeiro momento, nós formamos uma equipe com 5 sócios. Nós não chegamos a abrir a empresa, mas nós começamos um movimento de crescer e tudo mais com esses 5 sócios. E no final, no começo do ano agora, eu e a Laís sentamos e conversamos sobre os nossos sócios. Na verdade, Perfeito. Eram 5 pessoas, das quais 2 trabalhavam e 3 olhavam. Enquanto Super não entrar comum isso. dinheiro, não se mexe, né? Então, há um movimento de que vai, acho que agora vamos conseguir. Aí acordava os 3, né? Fora isso, nós não tínhamos nenhuma ajuda. Aí, no começo do ano, nós resolvemos largar o projeto, eu e a Laís. Nós reunimos todo mundo e falamos, nós 2 vamos largar o projeto. Aí todo mundo falou, então nós também vamos. Aí nós fizemos um acordo de cavalheiro que se alguém quisesse tocar o projeto, podia tocar sozinho. Aí, como os 3 são tudo bracinho curto, eles falaram, tá bom. Aí nós 2 estamos tocando o projeto. Foi isso que nós fizemos. E assim, foi uma grata surpresa. A Laís tem sido uma grande amiga e uma excelente sócia e tem me aguentado, que eu sou osso duro de roer. Mas a gente trabalha muito bem juntas, eu acho, e tem sido muito bom. Nós temos muito trabalho pela frente, porque a gente é muito maluca, a gente tem um monte de empreitado ao mesmo tempo, né? Então, eu nunca trabalhei tanto quanto nessa pandemia. Trabalho 10 a 12 horas por dia. Nós estamos com 3 projetos novos, fora essa empresa que eu falei que eu estou abrindo, que não tem a ver com a Laís, mas ela está me ajudando nos bastidores. E fora a minha empresa mesmo, que é a que me sustenta. Então, assim, é muito legal tudo isso. Mas, assim, eu tive a sorte de encontrar com a Laís, senão eu tinha tido o desprazer de ter participado de um desafio e não ter saído nada de lá. Sim, não, mas a tua história, a tua história é bem real. Né? Isso é muito real e muito comum mesmo, que é exatamente o que eu estava dizendo. Vamos dizer. Esses desafios são interessantes, você aprende, você tem capacidade de ver muita coisa, mas entre isso e ter a sociedade, principalmente quando você envolve muita gente, você tem que ponderar um monte de coisas, tá? E um dos aspectos que pega muitas vezes é o próprio aspecto financeiro. Não sei exatamente por que esses outros 3 aí não estavam botando a mão na massa, mas muitas vezes é exatamente o cara fala, enquanto eu não ver que isso daqui vai dinheiro, eu não me mexo. E o outro ponto às vezes é uma questão financeira, cara, eu não posso desfocar daquilo que está me trazendo retorno hoje, porque eu dependo disso para viver. Se esse tipo de coisa não for muito bem esclarecida desde o início, você não tiver certeza do tipo, ok, tá bom, a gente vai se envolver nesse projeto, que percentual de tempo cada um vai dedicar ao projeto? Pode até ser que esse percentual seja diferente no início. No início uma pessoa vai estar a 50%, as outras vão ter a 30%, depois quando acontecer um tal estágio, a gente passa a ter alguém 100%. Isso tudo é possível, desde que seja combinado e que cada um tenha o seu merecimento. O que não pode exatamente é essa coisa de, 3 meses depois, e eu já vi isso muito acontecer, principalmente com um programador, tá?
É muito comum quando alguém tem alguma ideia, você tem um programador ou alguém da área de TI envolvido, o cara começa e depois aparece um projeto mais interessante, ele simplesmente larga o que ele está fazendo porque ele vai para um projeto mais interessante. Ou o cara precisa de grana, na hora que aparece alguém que paga alguma coisa melhor, ele vai fazer um outro projeto. Tem que tomar muito cuidado com isso. Tá? E, de novo, ter clareza de, tá bom, vamos se envolver com um projeto? Qual é a capacidade financeira de cada um para aguentar isso? Eu posso esperar 3 meses, 6 meses, 1 ano para começar a enxergar algum retorno disso? Ou eu preciso de um retorno imediato? Também tem a ver com a ideia de você entender o momento de cada um dos sócios. Ok? Posso ir em frente? Perfeito. Bom, os mandamentos aqui eu já falei. Aí, obviamente, você tem que cuidar de todo o processo de formalização da empresa. Não preciso, isso aqui é chover no molhado. Cara, você tem que entender a coisa básica de contabilidade, de legislação. Não é para virar especialista em legislação trabalhista, mas você tem que entender o básico. Você tem que entender a diferença entre lucro real, lucro presumido e tributação por simples. Qual é o regime de tributação que você vai estar inserido? Isso pode fazer toda a diferença entre você ter lucro ou ter prejuízo. Não deixe isso só na mão do contador. Contador é necessário, a legislação obriga quando você tem uma empresa aberta, mas muitas vezes o contador é um contabilista. É alguém que sabe fazer o lançamento da forma que a legislação existe. Ele não é um estrategista financeiro no sentido de te dizer qual é a melhor forma. Principalmente se você tem uma empresa que às vezes começa de um tipo e depois ela vai ter que crescer para outro tipo. Às vezes é melhor você começar num tipo de tributação e passar para outro regime. Mas quando você muda de regime, você tem que saber o que acontece. E por aí vão os pontos. Não vou entrar aqui em detalhes desse tipo, mas tudo isso é importante. De abertura da empresa, de controle, de organização financeira, para você conseguir olhar para como é que está o seu fluxo de caixa olhando daqui a 3, 6 meses, dentro do que você imagina hoje. Tenha um bom planejamento financeiro, para você ter noção do que está acontecendo e de onde você vai estar daqui a 3, 6 meses. Ah, você vai acertar exatamente de onde você vai estar? Não. Só que se você não fizer nenhum tipo de planejamento, você não tem a mínima ideia. Então, você pode estar cavando um buraco e não está nem percebendo. Ok? Cuidar de processo de encerramento de empresa, que tem a ver com as próprias regras de contrato social. Quais são as regras e o que você precisa saber. Encerrar uma empresa ainda é um processo complexo. Se você chegou a abrir uma empresa, se você chegou a ter faturamento, se você deixou de pagar imposto, você tem um monte de coisa para acertar. E mesmo que você não tenha tido faturamento, a partir do momento que você tem uma empresa aberta, você tem um monte de obrigação que tem que ser entregue religiosamente. Algumas mensais, outras trimestrais, outras anuais, se eu não me engano. A falta de entrega dessas documentações gera multa. Eu tenho um amigo meu que saiu do país, foi trabalhar fora e acabou ficando fora do país. E ele tinha um negócio aqui que acabou ficando com o sócio ficou tocando, depois o negócio ficou meio parado. Sei que parou de ter nada na empresa, a empresa ficou 5 anos parada. Um belo dia eles descobriram que tinha uma multa de R$100 mil acumulada somente por obrigações que não foram entregues pelo contador. Essas coisas são histórias reais e acontecem. Então tenham muito cuidado com isso e não descuidem desses processos chatos que são os processos administrativos. Tá? E por último aqui nessa primeira parte, eu queria trazer para vocês um outro estudo que é de um fundador do Idea Lab lá dos Estados Unidos, que ele fez um estudo realmente sobre o que fez diferença em termos de sucesso em um grupo de 200 startups. Então ele encontrou as coisas, o resultado dele, algumas coisas foram bastante esperadas: equipe, capacidade de execução, inovação no que está fazendo, definição do modelo de negócios, funding, ou seja, capacidade financeira para entregar, mas principalmente o que chamou a atenção é o timing. O que é o timing? É você desenvolver um negócio no momento em que a necessidade do mercado está latente. Não adianta nada eu desenvolver agora um celular touchscreen, sendo que isso foi inventado há 10 anos atrás. Naquele momento foi revolucionário quando a Apple fez isso. Quando Steve Jobs criou a ideia do touchscreen, que
no primeiro momento parecia estranho, a gente não se adaptava nisso, era revolucionário e naquele momento estava certo. Tem coisas, e eu tenho a história da empresa que eu perdi dinheiro tem a ver exatamente com isso. Nós criamos um negócio que, primeiro, estava errado no mercado. A gente conhecia muito de mercado de grandes empresas e tentamos criar um negócio para o mercado de pequenas empresas. Esse foi o principal erro. Mas o segundo foi, a gente criou uma ideia de o que é hoje, por exemplo, Salesforce, que é um CRM em nuvem. A gente criou algo muito parecido com isso há 20 anos atrás. Quando nos falava em nuvem, quando não se falava em nada desse tipo de solução, e quando as empresas pequenas não estavam nem aí para se preocupar com um relacionamento com o cliente. Então, eu estava fora do tempo e com um mindset de um tipo de cliente tentando falar com outro tipo de cliente. Então, ou seja, o timing, eu esqueci de botar aí para aparecer, mas o timing é a principal razão desse estudo, pelo menos, pelo qual essas empresas tiveram sucesso. Tá? Então, só para finalizar, a grande mensagem que eu queria deixar aqui, e eu gosto muito desses slides, é ser empreendedor é ser exigido ao extremo. É um remando, ou é duas trabalhando e três, ou seja, gritando e reme. É bem isso que você está vivendo, tá, Cristina? Só que você tem, do outro lado, gritando os seus clientes, os seus fornecedores, os seus funcionários, o governo, o ambiente competitivo, e tudo isso está, vamos dizer, te puxando e te segurando. E ainda assim você tem que remar e conseguir sair em frente conseguir sair lá na frente com alguma coisa que dê resultado. Tá bom? Então, isso fecha um pouco a primeira parte que eu queria colocar para vocês, que é o que eu disse que eu chamo de fatores críticos de sucesso. Vocês têm mais alguma pergunta, mais alguma coisa que vocês queiram falar sobre isso, antes da gente falar um pouquinho, rapidinho, sobre pitch? E aí, galera? Vocês querem tomar uma aguinha, um xixizinho? Normalmente a gente dá uma paradinha depois de 1 hora, Mancini, para um café, uma água, um xixi, então, tá bom. e aí a gente volta. Porque é rapidinho, beleza. A parte de pitch é rápido e aí... pitch é super rápido, não tem muito o que falar, vou falar alguns pontos aqui, mas tem muita coisa aqui que vocês vão ler o meu slide e ele está autoexplicativo. Pode ser, pessoal? Pode ser. É bom. Sim ou não? Sim. Então, beleza. Então, 5 minutinhos, hein? Tá bom. Beleza.
E aí, seu Alberto? Tudo bom? Tá sem áudio, Alberto. Professor, Tá sem áudio. consegui chegar antes da reunião acabar hoje, hein? Opa! Tá louco, mano. E a reunião? Vocês vergonha, fizeram hein? reunião hoje de manhã? Ah, não, o pessoal do Newton. Não, a gente fez ontem à noite. Ontem à noite, como é que foi? Tranquilo, professor. Foi rapidinho mesmo. Foi só para alinhar os pontos. A Diana decidiu que ia fazer o pitch, né? Beleza. Aí ela já fez os slides, já mostrou pra gente. Minha opinião estava bem bacana. Legal. E estamos indo aí, né? Estamos em contato com a Bia, com o Sérgio. Vamos fazer um negócio com eles lá. A molecada é muito boa aí. O mais devagar aí mesmo sou eu mesmo. Mas cada um na sua velocidade. Não tem devagar e rápido, é cada um na sua velo. Eu vejo que o meu problema para empreender sou eu mesmo, sabe? Na teoria até que eu sei alguma coisa, mas na hora de colocar na prática é muito difícil, professor. Nossa. Mas tem que fazer. Eu Já ouviu sofro, viu, aquele pra colocar as coisas bordão na assim? Ó? prática. Mas você tem que fazer. Tem que fazer, ver o que acontece. Porque na verdade na teoria às vezes a gente sabe tudo, né? Pensa isso tudo, faz projetos, faz plano, canvas, descobre jornada, dor, mas depois na hora de colocar em prática, para mim é muito difícil. Nossa. Voltei. Bom. Tá todo mundo aí na sala? Tô de volta. Tá todo mundo aí já, Luciano? Tá todo mundo aí? Acho que a galera ainda acho que tá chegando. Acho que tá chegando. Tá bom, Posso tá mais um aproveitar e minutinho. fazer uma pergunta? Claro. Assim, na sua experiência, Wagner, o que você acha assim de sociedade entre irmãos, assim, família versus pessoas muito próximas como amigos? É uma relação sempre mais delicada, tá? Você tem que sempre tomar um cuidado para você não misturar as coisas e tentar, claro que é quase impossível, mas tentar, você não tá levando o problema do familiar pro trabalho e vice-versa, tá? Não é fácil. E tomar cuidado para não haver um desgaste da relação de amigo ou de família. Eu acho que isso daí é benéfico quando há uma complementariedade de habilidades e de capacidades, vamos assim dizer. Tá? Então, ou seja, não é nada que eu sou contra, mas é algo que tem que tomar muito cuidado para você não acabar mais perdendo do que ganhando. Porque se você desgastar uma relação familiar ou marido e mulher, a mesma coisa, é muito mais sério do que a relação de sociedade. Sociedade você briga, enche o saco uma hora, fala tchau e vamos discutir quanto cada um tem direito e boa. Se você tiver isso numa relação familiar é bem complicado. E isso acontece. Corre o risco de você perder o sócio e o amigo, né? Sim. Então... eu também tenho uma pergunta, mas não tem a ver com sócio. Uma pergunta que eu tenho... Mariane. Hoje eu não tô conseguindo ligar o vídeo porque minha irmã tá em videoaula e cai a aula dela se eu ligar o vídeo, tá ruim a internet. Mas pensando assim, que eu faço Federal ABC e eu quero fazer economia. E eu tô no meu segundo ano agora, né? Que começou agora de meio do ano, né? E uma dificuldade que eu vejo, assim, de começar um negócio é a falta de bagagem. Eu sinto que a teoria que a gente tem na faculdade, muitas vezes a gente não vê a prática, né? E tem muita dificuldade. Eu sinto que eu sou
muito, como é que fala? Termos que, por exemplo, a gente teria que ver, mas a gente não sabe, só, tipo, entrando mesmo no mercado de trabalho, eventualmente indo atrás e vivendo mesmo na prática, a gente tem. Então, tipo, acho que eu queria uma recomendação do que seria útil para quem quer empreender, além da teoria, mas também, tipo, recursos mais como se fosse, por exemplo, para a gente ter mais bagagem, sabe? Além de cursos e... Só existe uma coisa que vai te dar isso, Mariana, é ir trabalhar em alguma coisa, é experiência. Faculdade nenhuma te dá experiência prática. E eu diria o seguinte, diploma de faculdade há 20, 30 anos atrás talvez fosse uma garantia de você ter emprego. Hoje não quer dizer nada. Sendo muito sincero. O conhecimento, ele está disponível. O que faz a maior diferença na atitude, e eu trabalho um pouco com humanos, né? O que faz a maior diferença na performance de uma pessoa hoje em dia tem muito mais a ver com a atitude dela, de ir atrás, de correr atrás, de querer aprender, de ter bom senso, de trabalhar em grupo, de ter atitude positiva. E tudo isso você tem que ser exposto ao ambiente de trabalho. E quando eu digo ambiente de trabalho, não precisa ser uma empresa. Pode trabalhar dentro de um ambiente de uma universidade, em outros ambientes específicos. Mas é só essa experiência prática que vai dar esse conhecimento que você está sentindo falta. E não é só você que sente falta. Todo aluno de graduação tem um gap enorme entre o que é ensinado para ele e o que o mercado realmente precisa. As faculdades não conseguem sanar isso, até porque é aquilo, para você desenvolver um novo curso de alguma coisa nova que saia no mercado, sei lá, inteligência artificial, você vai levar 4, 5 anos para estruturar uma faculdade inteira para desenvolver uma graduação em inteligência artificial. Na hora que isso estiver pronto, está totalmente obsoleto, porque o mundo evolui de uma forma rápida. Entendi. Então, vai buscar conhecimento prático na tua área de atuação. Vai fazer estágio, vai trabalhar, vai fazer alguma coisa que te exponha ao ambiente prático do que você quer aprender. Entendi. Tá bom. Obrigada. De nada. Legal. Vamos lá, Mancini? Vamos sim. Então, vamos falar um pouquinho de pitch. De novo, o que é pitch? Pitch nada mais é do que um discurso rápido, uma comunicação rápida para você despertar o interesse de alguém para que aquele cara te ouça com mais atenção, com mais tempo. Então, o conceito de pitch, eu vou de novo passar muito rápido, porque como eu disse, isso aqui é muito autoexplicativo. O conceito de pitch vem do elevator pitch, que é a ideia de você encontra alguém no elevador, vai subir ou vai descer com essa pessoa 30 segundos, o que você fala para ela para despertar o interesse dela. Então, se você tem um projeto, se você está buscando emprego, você está buscando uma atuação profissional, a Mariane que quer aprender e quer ter experiência em alguma determinada área, o que você falaria em 30 segundos para alguém para despertar o interesse desse cara, poder te dar um pouco mais de tempo? Ou, se você tem um pitch de 3 minutos, o que você vai colocar nesse pitch de 3 minutos para essa pessoa poder te dar 15 minutos para te ouvir com um pouco mais de tempo? Ou, se você tem uma apresentação de 20 minutos de alguma coisa, o que você vai encaixar em 20 minutos para a pessoa te dar 1 hora para ela poder ouvir cada vez mais do que você tem para falar para ela. É como se você estivesse comprando passes para o próximo nível. Então, o principal objetivo de um pitch é esse. É você passar o recado, despertar o interesse e poder abrir uma agenda para falar com mais tempo. Tá? E para entender isso, a gente tem que falar um pouco de comunicação, que também é um assunto bastante básico, que o ponto é, você quer comunicar alguma coisa para alguém, você quer transmitir uma informação para alguém, e a forma como você transmite essa informação, ela tem a ver com o que você escreve, com o que você fala e com a sua forma de se colocar para falar aquilo. Os estudos mostram que 10% está no que você escreve, 30% está na sua voz, na sua entonação, e o resto tem a ver com a sua postura, com o seu visual, com o gestual. Então, se eu ficar falando assim muito baixinho com vocês, eu vou estar passando uma impressão do quê? Uma impressão de que você está ficando com sono e você não está querendo mais me ouvir. Entendem a diferença que faz você colocar energia naquilo que você fala, você fazer uma apresentação que tenha uma boa postura, que você domine aquele assunto, que você passe credibilidade, que você passe confiança sobre aquilo que você está falando. Então, muito mais foco no visual, na postura, na voz e menos no que está escrito. Ah, então dane esse slide? Não dane esse slide, porque slide também é importante. Tá? Então, por isso que eu costumo falar nesse momento aqui, Canvas é uma ferramenta muito legal.
Simplesmente você mandar o Canvas para alguém sem explicar e sem contar direito a tua ideia, dificilmente o cara vai entender. Porque você escreveu e você só colocou texto ali, não tem explicação. Então eu gosto muito de uma apresentação de Canvas que vem com um videozinho junto que explica aquilo ali, por exemplo. Tá? Antes de você criar uma apresentação, você vai refletir, obviamente, do que você vai querer falar, para quem você vai querer falar, o que aquela pessoa, aquele grupo conhece de você. Você está fazendo uma apresentação para uma banca acadêmica, para um grupo de investidores, para um... Acho que deu algum problema. Oi. Tá me ouvindo? Agora voltou. O que vocês perderam aí? Peraí. Voltou agora. Alô? Para mim estava normal. Tava normal? Acho que foi o meu só, normal então. Para mim também. Então tá bom. Pessoal, o meu. Tá, joia. Então, como eu estava falando, você tem que entender o que você quer comunicar, para quem você quer comunicar e qual é o objetivo da sua apresentação. Por que você está fazendo uma apresentação? O que você quer conseguir com aquilo? O que eu quero comunicar e qual é o objetivo? De novo, pode ser que eu só queira conseguir mais tempo para poder falar. Pode ser que eu queira abrir uma porta para conseguir fazer uma apresentação na empresa. Pode ser que eu queira tentar vender alguma coisa. Então, refletir sobre qual é o seu objetivo e quem vai estar te ouvindo, o que ele já conhece de você. Tá? De novo, muito básico, não tem muito o que inventar. Sequência para você criar uma boa apresentação no pitch. Primeiramente, faz uma reflexão, um brainstorm sobre o conteúdo que você quer colocar. Então, vai colocando no papel tudo que você quer colocar dentro da sua apresentação. Organiza isso de uma forma lógica. Escreve o que você vai falar. Principalmente quando você tem uma limitação de tempo, você vai fazer uma apresentação que é só 3 minutos, que é só 5 minutos, vale a pena o exercício de escrever o seu discurso. Uma vez que você fez escrever o seu discurso, testa o seu discurso com uma pessoa que não conhece nada sobre esse assunto. Vê se essa pessoa, ouvindo você falar isso, ela vai entender. Vê se ela transmite aquilo que você espera. E, obviamente, quando você escreve, você faz esse teste, você vê se você está dentro daquele tempo que você precisa. Uma vez feito isso, aí você vai criar os seus slides, vai transformar isso e pense em criar slides o mais curto possível, o mais objetivo possível. Menos texto. Mais é menos, vamos dizer. Porque se você bota muito texto, a pessoa vai tentar ler o que está lá. E na hora que ela vai tentar ler, ela presta atenção no que ela está lendo e menos atenção em você ou no que você está falando. E provavelmente ela vai perder informação importante. Então, coloque o mínimo possível de texto nos seus slides. Uma vez que você fez tudo isso, a partir daí é repetição. Treinar, 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 até que você fique confortável com aquele conteúdo, com aquela sequência, com aquela mensagem que você quer passar. E aí você vai cuidar depois também, obviamente, da sua postura. Tá? Dica para slide, não tem muito o que inventar, cara. Um slide por assunto, início, meio e fim da tua apresentação. Coloca as coisas em tópicos, não coloca frase, não bota aquelas coisas com 6 linhas escrito alguma coisa que, se o cara for ler aquilo, o cara vai levar 1 minuto e meio para ler aquilo e ele não está prestando atenção em você. Tá? Basicamente é isso, não tem muito novo que inventar aqui. Quando você fala em um pitch de uma startup, isso aqui é o essencial de ter um pitch de uma startup. Porra, é muita coisa? Não. Se você fizer um slide de cada uma dessas coisas, vai dar 10 slides, mais ou menos. Algumas coisas, às vezes, dá para se concentrar. Não vou chover no molhado, vocês provavelmente já ouviram falar da maior parte disso. Proposta de valor, que problema você resolve, quem é o seu segmento de atuação, qual é o diferencial teu, quem são os seus concorrentes, quem já atua no mercado com isso, que diferencial você tem, o mercado tem algum determinado tamanho, modelo de negócio, equipe, quem é a tua equipe, o que vocês têm de complementar, onde você está, isso é importante, em que momento você está, eu estou desenvolvendo MVP, eu já tenho cliente, eu estou ainda pensando no que eu vou fazer da vida, estou buscando parceiro, estou buscando um cara técnico, estou buscando cliente, estou buscando dinheiro, enfim, o que você está fazendo, tá? Em que ponto você está. Só que é só um exemplo para poder mostrar um jeito visual de rapidamente você mostrar os seus concorrentes e diferenciais, tá? Sem ter que colocar muito texto num slide. Só um exemplo. Tá? E aí, sobre visual. Se você bota um visual muito incrementado, cara, o teu visual chama mais atenção do que a tua apresentação. O visual é importante. Lembra-se, o teu objetivo com um pitch, às vezes, é conseguir que aquela pessoa goste da apresentação e sinta credibilidade no que você está passando, existe uma parte dessa decisão que é emocional. Então, tudo que você está colocando, uma apresentação bem feita, uma organização do visual bem feito, tudo isso corrobora para
essa decisão emocional ser positiva. Então, faça alguma coisa bem estruturada, use imagens, menos texto, e, de novo, tenha em mente que a atenção humana é limitada. Se você jogar uma quantidade de estímulos muito grande para a pessoa, áudio, visual, um monte de texto e você lá falando, cara, a pessoa vai escolher onde é que ela vai prestar atenção. Invariavelmente, ela vai tentar ler. Se você bota coisa que começa a aparecer com muita animação, fica piscando e um monte de texto, ela vai tentar ler. É humano isso. E você quer fazer um teste? Pega um livro e tenta assistir um jornal ao mesmo tempo na televisão. Você fica, ou lê um pouco, ouve um pouco, lê um pouco, ouve um pouco. Nós não fazemos, e foi isso eu aprendi no FABC. Nenhum ser humano faz nada que exija atenção de forma simultânea. Você só faz uma única coisa ao mesmo tempo. O nosso cérebro, arquiteturalmente, tem uma região que define aonde está a tua atenção. Se ele fica chaveando essa atenção para um lado, para o outro, para um lado, para o outro, para um lado, para o outro, você está meio que nem o pato. Nada, anda e voa, mas não faz nada direito. Tá bom? Então toma cuidado com um monte de estímulos por aí. E, obviamente, cuidar do seu visual também. E aí a postura, logicamente, você tem que cuidar da sua postura, só que você só vai conseguir se preocupar com a sua postura e ter uma boa desenvoltura quando você está fazendo um pitch, a partir do momento que você domina muito bem aquele conteúdo. Se você ainda está na fase de, puta, não sabe direito o que você vai falar ou não domina o conteúdo, você precisa treinar, 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 e aí é repetição. E, de novo, eu volto para a neurociência. Você precisa que os seus caminhos neurais, que as suas cicatrizes neurais sejam consolidadas, que sinapses sejam consolidadas, para você estar confortável com aquilo que você está falando. Eu já fiz essa apresentação, puta, um monte de vezes. Então, é tranquilo fazer essa apresentação. E fazer a apresentação é algo que eu faço, puta, há 30 anos. Então, falar em público, fazer uma apresentação, dominar a sala e ter a habilidade de fazer a apresentação é algo tranquilo para mim. Agora, me dá um conteúdo que eu não domino para ver como é que eu vou me sair. Estou ferrado. Enquanto eu não dominar esse conteúdo, eu não vou conseguir me preocupar com a minha postura. Tá? Então, tomem também cuidado com isso. Obviamente, fala em alto bom som, treinar, treinar, treinar. Gravar seu pitch e assistir. É muito interessante esse exercício de se ver fazendo. Tem coisas que a gente só percebe que a gente faz quando a gente vê um vídeo de nós mesmos. Tá? Então, obviamente, ouvir opiniões de pessoas. Treinar mentalmente seu pitch, isso funciona. Aquela coisa, puta, você tá, quer dizer, agora não, porque a gente tá em pandemia, mas você tá indo para a faculdade, voltando de algum lugar, cara, vai treinando, vai na tua cabeça pensando no que você vai falar. O nosso cérebro funciona, vamos dizer, de uma forma muito parecida quando eu estou fazendo e quando eu estou mentalizando aquilo. Então, isso funciona também. Imagina que perguntas podem vir e que respostas você daria, se prepara para esse tipo de coisa. E na hora que você vai fazer o pitch, cara, relaxa e, obviamente, não tente ser perfeito. Vai faltar uma ou outra coisa aqui. Tome muito cuidado, não queira colocar coisa demais na sua apresentação. Senão, na hora, o nervosismo ou o que aparece na hora, que é normal, faz com que você queira falar mais do que o que deve e aí, às vezes, você não consegue cumprir o teu tempo. Uma técnica que muita gente usa é a técnica de storytelling, que basicamente é você criar um personagem que tem um problema, esse personagem conta uma história, conta os problemas dele, as dificuldades dele, como ele resolve isso hoje, e aí ele passa a conhecer a sua empresa e ele passa a ter uma solução diferente e a vida dele é transformada e por isso ele passa a ter uma forma diferente de viver e benefícios com isso. Então, nada mais é do que você criar uma historinha que emocionalmente engaja bem para quem está ouvindo. Tá? Então, é uma técnica muito usada e que funciona. Se você um dia for fazer pitch para investidores, ou seja, está buscando dinheiro, tenha em mente que um investidor pensa da seguinte forma. Primeiramente, ele está, na maior parte das vezes, ainda, você vai encontrar investidores que estão olhando para retorno financeiro. Ou seja, ele tem dinheiro, ele pode colocar dinheiro e deixar numa aplicação financeira, que pode ser renda fixa, pode ser renda variável, ou pode aplicar em startups. Na hora que ele aplica em startup, é um negócio extremamente arriscado. Exatamente por ser extremamente arriscado, ele vai querer um retorno possível, ou seja, se a coisa der certo, ele vai querer um retorno significativo. Então, o investidor, ele enxerga primeiro a equipe, os empreendedores. Ele quer enxergar nos empreendedores pessoas que vão entregar e que têm sinergia complementar para fazer aquele negócio acontecer. Ele quer ver gente com boa vontade, com garra, com energia, com sangue nos olhos para fazer o negócio acontecer. Se ele enxergar isso, aí ele vai olhar a sua ideia com mais carinho.
Se ele não enxergar isso, você pode ter a ideia mais fantástica do mundo, mas ele vai procurar uma outra equipe para fazer. Então, e aí sim, obviamente, se a ideia ela tem que ser uma ideia boa, ela tem que ter mercado e, preferencialmente, ter alguma coisa que está tracionando e está começando a ter movimento aí no mercado. Mas essa é a forma de pensar de um investidor, ok? E aí, de novo, tem vários vídeos muito bons. Isso aqui é um conteúdo que o próprio Inovativa tem. São 3 vídeos muito bons que tem coisas parecidas com o que eu falei, mas um pouco mais de detalhe, um pouco mais de tempo, que eu sugiro vocês darem uma olhada depois. Da mesma forma que eu deixo também alguns links para vocês de diversos outros materiais que tem sobre empreendedorismo em geral, que são materiais muito bons que estão disponíveis por aí. Então, vocês podem depois também procurar isso aí. Então, sobre pitch, de novo, não tem muito o que falar. É seguir essa receitinha de bolo e treinar. Tá bom? Perguntas? Dúvidas? Meus contatos estão aí. Fiquem à vontade para me contactar para qualquer coisa que vocês possam precisar, tá? Estou super à disposição para ajuda, para troca de ideias, para dúvida, para consultas, enfim. Eu deixo meu contato aberto sempre para isso. Como é que eu paro de compartilhar aqui? Ok, chega. Dúvidas, perguntas? Como é que eu posso ajudar um pouco mais vocês? Grande Mancini, ótima apresentação, como sempre. Pessoal, dúvidas para a gente começar a brincadeira aí? Como o Mancini falou, melhor aprender na prática. Sem dúvida. Mais dúvidas? Eu acho que é tranquilo, professor. Tranquilo? Bom, se pintar dúvida daqui a meia hora... Não tá, mas aí a gente vê depois como é que vai estar, né? O que foi, Laís? A hora que a gente mostrar o pitch, a gente vê como é que vai ser, né? Se tá certo, se o caminho é esse mesmo. O caminho sempre o caminho do start é sempre o principal. É verdade. Então vamos lá, quem que vai apresentar primeiro? Deixa eu fechar a janela, tá vindo um sol aqui. Eu posso apresentar primeiro, se vocês quiserem, mas eu já vou logo avisando que eu identifiquei alguns erros, então... Identificou em que sentido? Nos slides. Depois do que o Mancini falou? Não, mas não vale corrigir. A ideia... Não tem erro. Fica tranquilo, Diana. A ideia aqui é a gente olhar aí com relação à estrutura e até para vocês botarem o carro na rua para começar a brincar e testar. Quantas vezes você apresentou um pitch? Essa vai ser minha primeira vez. Que legal, tá vendo? Então não tem erro que não seja admitido. Eu posso aqui compartilhar a tela? Só não pode desmaiar, né? Só explica, Diana, pro Mancini aí o que você está representando uma esquadra, né? E essa esquadra tem um desafio, qual é o desafio, etc, etc, etc. Tá todo mundo vendo o slide? Sim. Sim? Beleza. Bom, meu nome é Diana Araújo, eu faço parte da equipe de e-commerce aqui do Protagonista Empreendedor e nesse ciclo a gente está trabalhando com a BR Goods. Bom, vamos lá. Olá! A gente identificou uma oportunidade no ramo de cortinas para banheiros. Como a gente identificou? Bom, a gente estudou bastante e a gente percebeu que tem um gap nesse mercado, em que não há muitas opções para os clientes, tanto de temas, de cortinas, como tamanhos. E assim, a gente falou isso para a Bia, e a Bia super adorou a ideia, porque ela já trabalhou com cortinas de banheiro no passado, e ela tem super vontade de, novamente, ir com esse plano de negócio para frente. Bom, assim, a gente vai criar um e-commerce, que é uma plataforma online, em que vai ser possível os clientes comprarem esses produtos, essas cortinas para banheiros, tanto em formato padrão, com tamanhos pré-estipulados, como personalizados. A pessoa escolheu o tamanho e etc. Bom, a gente meio que criou uma filosofia, um objetivo que a gente quer que o nosso site faça com que as compras aconteçam de forma rápida. Então, a gente criou 3 pilares, em que o primeiro é um layout moderno, em que otimiza a experiência do consumidor na hora de comprar essa cortina.
Ou seja, já vai estar tudo muito objetivo, ele vai clicar na cortina, ele já vai ver detalhes do produto, como tirar as medidas, caso ele queira uma cortina de tamanho personalizado, como instalar depois de fazer a compra desse produto. A gente também vai ter um atendimento personalizado, que vai ser através de bots. Então, se a pessoa tiver uma dúvida sobre o produto, ela já coloca lá qual é a dúvida dela, o site já responde para ela automaticamente. Ela não precisa mandar um e-mail, esperar 3 dias para responder, que isso meio que atrasa a compra. E também venda por históricos de compra. Então, por exemplo, a pessoa comprou um produto e ela quer comprar de novo porque ela achou maravilhoso, porque é da BR Goods. Aí ela só entra no produto, no histórico de compras e ela só já clica em comprar. Ela não precisa ir de novo ir procurar a cortina, colocar todas as medidas que ela quer para efetuar o pagamento do produto. Bom, e quais são os nossos diferenciais? Nós temos muitas opções de modelo. A Bia, ela desenha, então ela mandou, acho que mais ou menos mais de 10 e com certeza ela vai expandir esse catálogo mais para frente. A personalização, ou seja, você pode tanto comprar cortinas de tamanhos padrão, como você pode personalizar ela, como eu falei anteriormente. Então, você vê que no seu banheiro não cabe essa cortina de 1,5 m, só cabe de 1,25 m. Você coloca lá e vão entregar na sua casa uma cortina de 1,25 m. E também a mão de obra. Todas as cortinas vão ser feitas à mão e vão ser feitas por mão de obra social. Bom, em que pé estamos e como será isso? Nós estamos na validação da demanda. Então, para isso, a gente está criando um site sem custo na plataforma Wix e também vamos ter um pequeno custo para colocar propaganda dessas cortinas no Facebook. Aí, posteriormente, o site oficial ele vai ter um custo mínimo, mas primeiro a gente está fazendo isso para validar a demanda. Bom, obrigada. E alguma pergunta? Legal, muito legal. Parabéns. Mancini quer fazer uma colocações aí, Mancini? Quero, algumas. Parabéns, primeiramente, tá, Diana? Apesar de ser a primeira apresentação, ela tá bem estruturadinha, tá? Tem coisas para melhorar, sem dúvida alguma, mas a estrutura, o esqueleto principal tá bem delineado, tá? Para complementar algumas coisas, alguns comentários. Quem é Bia? A Bia, ela é a CEO da BR Goods. Ah, tá bom. Ó, você não observou que você tem uma plateia, que era eu nesse caso, que não tem a mínima noção quem é Bia. E você começou falando de Bia. Então, lembra daquela história? Pensa de para quem você está fazendo a apresentação. Se você está fazendo uma apresentação para onde todo mundo conhece Bia, maravilha, não tem problema nenhum. Mas aquela história, pensa em quem é a tua plateia e o que aquela plateia conhece de você, do teu projeto, do teu assunto e do contexto como um todo. Tá? Você tem um outro slide que está com muito texto, que acontece exatamente aquilo que eu falei. Na hora que você bota muito texto, a tendência nossa é de querer ler o que está no slide. E aí eu começo a ler e eu não te ouço. Ou eu te ouço e eu não leio. Tá? Depende do que eu faço. Olhando do ponto de vista de negócio, agora, falando da tua solução do negócio como um todo, não fica muito claro para mim se você tem algum segmento específico que você está querendo atingir, ou se é banheiro de uma forma geral, você está falando de qualquer tipo de cliente, você vai vender para cliente final, ou você também poderia vender para construtoras, público pessoa física, hotel, enfim, qual é o segmento? Isso não ficou muito claro para mim. Não. Acho que de resto, como você está num estágio aí vamos dizer, de início ainda de ideia, né, fazendo um MVP praticamente, você não consegue obviamente mostrar dados financeiros, coisas desse tipo, mas aí é normal pelo estágio em que você está. De novo, está bem estruturado, o esqueletinho está bem montado, só acho que precisaria complementar essas coisas aí. É isso aí que eu tenho notado. Obrigada. Foi naquele slide mesmo, desculpa, professor, que eu percebi o erro quando tipo, você passou um slide, muito conteúdo, eu falei, putz, eu coloquei muito conteúdo naquele slide, mas eu vou arrumar. Tranquila, tá ótimo, viu? Bom, com relação, quando o Mancini colocou, eu anotei aqui, quem é Bia?
tá? Como um olhar aqui de que não faço nem noção de quem é. E no dia 14, no dia que vocês vão apresentar, vão ter muitas pessoas que não sabem nem quem é BR Goods, nem quem é Bia, né? Nem quem são vocês, nem qual o problema que vocês estão querendo resolver. Eu acho que isso faltou um pouquinho no início de você... você já foi direto para a oportunidade que vocês identificaram, entendeu? Identificamos uma oportunidade em cortinas para banheiro. Mas qual o desafio? Da onde surgiu essa oportunidade? A oportunidade veio da empresa parceira, trouxe um desafio para aumentar as vendas dela utilizando o e-commerce na área de cortinas, e nós, enriquece tudo que vocês fizeram. Vocês fizeram um puta trabalho até agora, todos vocês, de desenvolvimento de cliente, de entendendo as necessidades, observando as oportunidades. Isso tem que trazer numa forma de storytelling, de você contar uma história, no próprio slide, onde você mostra que vocês fizeram várias entrevistas, conversaram com N pessoas, foram e voltaram, né? Tiveram puxões de orelha no meio do caminho. E aí vai. Tudo isso não está aparecendo mesmo na apresentação. Tudo isso enriquece todo o trabalho que vocês estão trazendo, entendeu? Então, eu focaria nessa parte, né? A minha colocação. Qual o desafio inicial? O que foi proposto? Como que vocês identificaram essa oportunidade das cortinas feita à mão, etc., social? Por que vocês tiveram essa sacada? O que você está trazendo de diferencial, esse apego social, esse apelo social, que faz sentido para o teu cliente inicial, que deu origem ao desafio, né? Ela quer trazer esse apelo social que faz parte do propósito da empresa, etc., etc. E qual é a real solução que você está trazendo, né? Tá bom? Mas no contexto, como o Mancini colocou, está bem estruturado, acho que é uma questão de acerto e vocês estão no processo ainda. Então tá de parabéns. Obrigada. Eu só fiquei com uma dúvida, então. Eu posso criar um slide falando do desafio inicial sobre a BR Goods, ou é melhor só eu falar no começo? Você pode falar, quer comentar? É gosto do freguês, é muito de você. Como você se sentir mais confortável. Entendi. Não tem regra. Você pode contar uma historinha. Você pode falar qualquer apresentação, ela pode ter um slide ou ela pode ter 40 slides, desde que você faça em 3 minutos. O problema é que quanto mais slides você coloca, mais você tem que se preocupar com a quantidade de coisas que você tem que passar no tempo que você tem. Mas você escolhe. No caso do dia 14, a gente vai ter um tempo mais estendido, tá? Vão ser 10 minutos, viu, Mancini? Tá. E como são 3 equipes, o foco é um pouco diferente, tal, eu vou estender um pouco para 10 minutos. Mas você pode fazer uma historinha, todos vocês, né? Podem fazer uma historinha, né? 10 minutos dá para colocar bastante coisa em 10 minutos, tá? Nossa, dá para falar muita coisa. Beleza? Ok, obrigada, gente. Bora lá. Quem vai? É a Laís que vai apresentar? Vamos lá, eu tô enferrujada no pitch, tá? Faz tempo que você vai ficar desenferrujada depois que você tiver repetido isso muitas vezes. Aí você vai estar fazendo esse pitch em qualquer local. Repetiu algumas vezes e aí depois com essa história que a Cris contou dos sócios aí, a gente largou mão, cansamos deles, arrumamos mandamos embora também. E por fim, no final das contas, o que sobrou somos nós e o pitch. Vamos lá. O que sobrou somos nós. Somos nós e o pitch. Você sabia que 60% das empresas fecham em menos de 6 anos de vida e que 9 dos 10 principais fatores que levam a isso é a falta de gestão empresarial? Vou te apresentar o José, um cara de 35 anos, com família. O seu grande sonho sempre foi ser um empresário. E há 5 anos atrás ele abriu a sua empresa. Só que hoje seu sonho se transformou num pesadelo. Ele não tem tempo para a família, ele não consegue pagar suas contas, está com dificuldade, dores no corpo, na cabeça. Seu único tempo disponível ele usa
nos jogos digitais para descansar um pouco. E aí ele pensa o que poderia ajudá-lo a resolver o problema do seu negócio e trazer para ele um estilo de vida mais adequado, com mais saúde e momentos especiais junto com a sua família. Ele pensa em consultorias, faculdade de administração, cursos livres, videoaulas, mas todas elas pedem de José um tempo dedicado, uma rotina regrada de aprendizado. E hoje ele passa mais de 8 horas por dia no seu emprego, sai, vai para casa. Ele não consegue colocar dentro da sua rotina esses tipos de solução. E é por isso que nós queremos apresentar para ele o Dream Business, uma forma de aprendizado lúdico e no tempo disponível. É um jogo que simula a rotina, feito por fases que trazem conhecimento de gestão empresarial. Ao final de cada fase, ele é premiado com algum artigo que ele possa utilizar já aplicando no seu negócio. A ideia é que seja, de fato, momentos de entretenimento. Então, é um jogo amigável, um jogo contínuo, um jogo que ele não precisa estar na rede junto com outras pessoas para aprender sobre a gestão. O time é composto pela engenheira Cristina e eu, analista de projetos, e nós fizemos uma pesquisa por 13 dias. Tivemos 225 acessos na página, sendo que 17% se converteram em usuários beta, ou seja, pessoas que desejam testar esse jogo. 90% já vivenciaram problemas de gestão empresarial, sendo que 78% são empresários entre 25 e 45 anos, com empresa há mais de 3 anos, como o caso do José. E 84% de fato apostam que o jogo eletrônico pode ser uma solução de conhecimento para ele. A ideia de monetização é um sistema freemium, parte publicidade e patrocínio, e outra parte personalizada e de consultoria, onde de fato o cliente paga por uma personalização do seu jogo, focado no seu problema específico. Os próximos passos que pretendemos dar é o desenvolvimento do demo, o estudo de lojas de aplicativo, o desenvolvimento do plano de marketing e a busca por mais patrocínios. Muito obrigado, aposte você também nesse jogo. Muito bem. Legal. Muito bom, Laís. Primeiro comentário é sobre essa primeira frase antes de começar. A puta também enferrujada. Você fez um pitch excelente. Se você não for a primeira pessoa a acreditar em você mesmo, e se você começa falando que você está enferrujada, como é que você quer que alguém acredite em você? Muito obrigada, Wagner. Você fez Precisa dar uma paulada nela. Você fez um ótimo pitch, você está muito bem treinada, você conhece o assunto, você domina, passa confiança, você passa credibilidade naquilo que você fala. Cara, tá bom, muito bom. Tá muito bom, muito bom. Confie em você, vai em frente. Tá? Um pitch de nada a desejar, nenhum outro pitch, hein, que eu já vi. Vamos lá, alguns pontos aí que para mim acho que podem ser oportunidades de melhoria. Curso sobre conhecimento de gestão, isso é amplo que dá para ser. Você tem faculdades inteiras, anos e anos e anos de estudo sobre isso. Talvez seja importante, e aí eu vou dar um palpite onde eu não fui chamado, mas você definir um pouco melhor um nicho onde vocês vão focar. Porque principalmente para começar, tá? Uma coisa que não ficou muito claro para mim é onde vocês estão. Tipo o que a Diana tinha mostrado no slide dela. Eu estou aqui, eu estou desenvolvendo isso, a gente está só nesse ponto ainda. Para mim não ficou claro se vocês já desenvolveram alguma coisa, se já tem alguma coisa desenvolvida, ou se vocês ainda estão em ideação, ou se vocês já têm até clientes pagando alguma coisa. Isso não ficou muito claro o status que você está. Mas, independente disso, quais são os problemas emergenciais dentro de gestão de conhecimento que é necessário para o seu José, que está faltando para ele? Quais são as dores de cabeça principais dele?
É finanças, é gestão de recursos humanos, é busca de capital, é processo administrativo, é linha de produção. E seria legal você dizer qual é a empresa do seu José. Você dá até um pouco mais o ramo, alguma coisa mais específica. Exato. Ele tem uma imobiliária, ele tem uma pequena confecção, ele tem uma, sei lá, qualquer coisa. Só para você contextualizar, porque aí você joga os problemas aí. Aí ele tem uma pequena confecção e a grande dificuldade dele é que, puta, ele tem um turnover muito alto, ele tem um fluxo de caixa muito apertado, ele tem um problema sério com o controle operacional dos funcionários, sei lá. Coloca os problemas, dá nome aos problemas. A ideia da storytelling, você usou muito bem storytelling, tá perfeito, mas coloca os problemas de uma forma mais exemplificada. Isso ajuda quem está assistindo a entender um pouco melhor. Tá? Acho que é isso. Comentário basicamente é isso aí. Beleza. E dizer onde você está e qual é o objetivo do seu pitch. Você está buscando alguma coisa? Você está... Lá no final a gente fala que o próximo passo é desenvolver o demo, mas de fato assim, a gente deu alguns passos para trás depois que a gente desfez a sociedade, né? E um desses passos é de fato voltar nessa pesquisa para validar novamente o perfil da pessoa, porque assim é um perfil que foi validado há 6 meses atrás e hoje a gente está numa realidade diferente. Então, a gente está de fato refazendo esse perfil da pessoa, a gente já encontrou algumas coisas que talvez valha mais a pena de fato fechar. A grande dor é financeira, por exemplo. Então, como é que eu posso ajudar essa dor financeira? A gente já catalogou que essa é a grande dor, é onde de fato o empresário sente o problema dele é no financeiro, é a hora que o negócio não dá lucro. E ele está vendo o cliente indo embora e não está vendo que tem problema de gestão. Então, a ideia é voltar nesse pitch aí e dar essas informações. E a gente chegou a validar, a gente fez MVP, a gente passou com 2 empresários, inclusive a gente validou a questão de que ele é muito mais focado para o mercado masculino do que feminino, porque as mulheres dificilmente elas pegam o jogo para se entreter ali na hora enquanto está no serviço ou coisa do tipo. Vai mais para as redes sociais e são outros caminhos de entretenimento. E, então, assim, são coisas que nós validamos, mas que de fato a gente está revisitando agora nesse momento. Tá legal. Alguma de vocês duas é programadora e tem habilidade de desenvolvimento? Eu desenvolvi um demo. O protótipo foi no PowerPoint, desenhei no PowerPoint lá mais ou menos como seria o jogo, foi o que a gente validou com os empresários. Depois eu fiz um desenvolvimento muito curto, mas não fomos desenvolvedores. E um dos sócios que nós buscamos no ano passado foi um desenvolvedor de game, específico de game, e que, assim, a gente entende que estava num momento diferente da vida, não era a pegada dele naquele momento. Exatamente em linha com o que eu estava falando. Então, coloca lá no teu último slide que vocês estão no momento onde vocês também estão procurando, eventualmente, não sei se um CTO ou uma empresa parceira para desenvolvimento, porque vocês vão precisar disso, e isso é essencial no teu caso. Sem um produto minimamente viável para você poder testar e colocar à prova isso que você está falando, você só está mostrando no PowerPoint. Tá? Exato. Beleza. Obrigada. Perfeito. Parabéns, Laís e Cris, aí pelo pitch, que é a dupla, né? Acho que tem conteúdo e a voz. Uma colocação aqui, mesma coisa que o Mancini falou do início, né? Você se colocou para baixo e fez uma apresentação lá em cima. Então, acredite. E outra coisa, eu gostei da historinha do início também, fica... como é que eu vou falar? Didático. É didático e engaja o público para assistir, para querer saber mais sobre a persona que você está trazendo. Isso é bem interessante, né? Então, no caso do protagonista, né, o storytelling aí, quem poderia ser essa persona, quem poderia ser esse personagem da historinha, né? Vale a pena pensar, se for para um caminho do storytelling.
Quando você fala equipe, você passou em nanosegundos pela equipe. Eu não consegui... Você falou assim, a equipe é engenheira pai, engenheira e Laís, já foi. E a equipe, quando a gente está apresentando um pitch, se você lá no final vai pedir grana para o investidor, ou vai pedir mentoria para o Mancini, ou vai pedir qualquer coisa que você esteja para mostrar o seu posicionamento e o que você precisa, a equipe é essencial. Às vezes, para alguém, é muito mais essencial do que realmente o negócio em si. Se eu olhar para uma equipe e falar assim, pô, essa equipe ela pode fazer um negócio que eu tenho aqui na minha gaveta, ou ela pode fazer sentido para um outro negócio que eu tenho, e eu posso apresentar essa equipe para esse negócio, ou esse negócio para essa equipe e ver se faz sentido. Entendeu? Então, e vocês têm um background para falar naquele slide sobre que reforça o negócio que vocês estão montando, pô. A Cris tem uma caminhada aí na parte de gestão. E vocês estão trabalhando com gestão. E você fala que ela é engenheira. Fudeu tudo. Ah, nossa, eu em nenhum momento eu tive essa informação. Entendeu? Isso é crucial. Informação privilegiada do... Isso é insider information. Então, mas isso para quem vai ouvir é essencial. Fala, pô, essa equipe engenheiro, o que esses caras não têm nada? Sem dúvida, sem dúvida. Não, peraí, a equipe tem um background ali de mais de 200 anos, como a Cris gosta de falar. É uma tartaruga dos negócios. Então, agora me acabou. No bom sentido, Cris, é 200 anos de experiência, não 200 anos. Tem várias concepções de tempo, certo? Tem o tempo Kairos e o tempo cronológico. Estude esses dois tempos que você vai entender o que eu estou falando. Então, quando você coloca isso, você reforça, você dá base, pilar para aquele negócio, pô. Nanosegundo. Mas tá bom, mas parabéns, gostei. Obrigada. Uma ideia que você pode até aproveitar o momento, coloca o seu José no meio de uma empresa que está desesperada no meio de uma pandemia, com todos os problemas, porque como ele não conhece de gestão, ele está perdido no meio de não tem dinheiro, está com problema de funcionário, tem que dispensar funcionário, não sabe o que fazer. Você tem um arsenal aí de momento para poder colocar o teu storytelling perfeito. O que eu vou fazer com esse monte de cortina destruída aqui na minha empresa? No meu hospital. Tá bom? Mas é isso. Acho que cumprimos o tempo no tempo exato, demos uma pausa. Cumprimos com o objetivo. Mancini, novamente, parceiraço, muito obrigado. Cara, tô à disposição. Infelizmente, você não vai poder dar dia 14. Infelizmente, você não vai poder mesmo, né? Dificilmente, porque é justo na data que eu te falei. Eu tenho uma reunião mensal toda segunda, terça-feira do mês de tarde, eu tenho um compromisso mensal agendado. Até junho do ano que vem. Bom, tá tudo caminhando para ser dia 14, a data é essa mesmo, a não ser que tenha algum imprevisto, mas eu te mantenho informado. Me mantém informado, porque às vezes muda alguma coisa, o mundo sabe que é dinâmico, né? Se mudar alguma coisa eu puder encaixar... Alguém gostaria de fazer uma pergunta a mais para o Mancini? Não, só agradecer mesmo, valeu os toques aí. Eu é que agradeço o tempo e a disposição de vocês, e de novo, meu contato está à disposição, LinkedIn, celular, e-mail... O WhatsApp é o que funciona mais rápido normalmente, mas fiquem à vontade mesmo para mandar dúvidas, mandar alguma coisa, trocar uma ideia. Teve uma insônia, lembrou de alguma coisa que não tinha perguntado, fica à vontade. Não precisa mandar de madrugada o WhatsApp, mas de manhã você pode mandar. Mas se mandar de madrugada, a gente esquece até de manhã. É verdade. Anota. Deixa um caderninho do lado da cama, anota a dúvida, no dia seguinte você manda.